Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o sujeito, a oração sem sujeito. Então, nós vamos fazer atividades sobre o sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto e vamos falar sobre a oração sem sujeito, que isso também acontece. Nós conseguimos formular frases que não têm sujeito, né? Frases verbais, né? Então, mas antes disso, nós vamos ler um texto e eu quero a participação dos meus alunos maravilhosos, né? Do nosso incrível sexto ano, que é o texto da página 3, tá? Do Amir Klin. Pode começar a leitura. Boa sorte, homem. Agradeci em silêncio. Aos poucos os cais diminuindo, fundindo-se com os contornos áridos das dunas que cercam a cidade. Passamos a última boia de indicação do porto, com a sua luzinha vermelha e o eterno bater o sino do que orienta os pesqueiros perdidos na neblina. O dia começou a nascer envolto em uma neblina baixa que fazia altas dunas do deserto parecerem nuvens sobre o horizonte. Obrigado. Focas e golfinhos surgiram brincando em torno dos barcos. E ao dobrar Dias Ponte e... Desculpa, professora, eu tô um pouco doente, de vez em quando isso acontece. Halifax Island, onde vive uma simpática colônia de pinguins, o mar subitamente mudou. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas abrigadas da Baía de Luderitis, o oceano livre pela frente. Começou então a despedida da tripulação do Storm Vogel. 14 da despedida que eu havia esquecido meu casaco vermelho e uma máquina fotográfica no veleiro. Antes de deixar o porto, perdi aos berros por causa do vento, que não parava de aumentar. Que me passassem material. Com o mar cada vez mais agitado, uma aproximação tornava a tarefa delicada. Obrigado. Um veleiro adernado pelo vento, sem ângulo de visão e em grande velocidade, o comandante errou a manobra e veio exatamente em cima de mim. Proa com proa. Um choque tremendo. Pensei que fosse afundar. Todas as coisas soltas dentro do barco voaram, e a antena de rádio instalada do lado de fora partiu-se ao meio e caiu na água. Estava apavorado. O cockpit cheio de água, as ondas arrebentando, um frio tremendo e a antena principal perdida. Meu Deus, que começo! Obrigado. Descontrolada com a força de vento, com velas planejando e escotas voando, a tripulação resolveu mudar de tática e, com o vento a favor, avançou de novo em minha direção. Fiquei histérico, não queria mais o casaco, nem coisa alguma. Queria que fossem embora, aquilo estava perigoso demais. Muito obrigado, meus alunos maravilhosos. Bom, na página 4, nós temos ali 3 questões que são de interpretação desse texto, né? O texto que nós acabamos de ler, eles apresentam características de que tipo de texto? É uma reportagem, uma biografia, uma crônica jornalista ou um relato de viagem? O que vocês acham? Relato de viagem. Muito bem! Essa voz aí totalmente fora de controle. Relato de viagem. Por que é um relato de viagem? Porque conta a história de uma viagem, né? Eles estão num barco viajando, né? Aliás, o Amir Klin, ele é um cara que passa os seus dias e noites dentro de um veleiro, né? Com a família. Bem legal o livro dele. A questão número 2, como foi a despedida com a tripulação? Foi tranquila, foi emocionante, foi silenciosa ou foi desastrosa? Desastrosa. Por que foi desastrosa? Ali eles se bateram, tipo, os dois barcos eles se bateram no final. Foi assustador, né? É exatamente, a resposta certa é desastrosa. E a 3, no relato, Amir confessa que ficou histérico. Por que ele ficou histérico? Por quê? O que aconteceu que ele ficou histérico?
tripulação, quer dizer, o vento estava descontrolado? Isso era motivo suficiente, mas não foi por isso. Não foi por isso. Alguém tem outra opção? A segunda? A segunda, a tripulação, né? Vamos até passar aqui que aí tem as respostas, né? A tripulação estava muito próxima e isso era perigoso. Então, a número 1, o texto é um relato de viagem. A despedida da tripulação foi desastrosa e ele ficou histérico porque a tripulação estava muito próxima e isso era perigoso. Ele não ficou confortável com isso, tá? Bom, agora as próximas questões que nós vamos trabalhar, e eu quero a participação de todos vocês. Por quê? Porque a avaliação que nós vamos fazer, eu vou enviar para vocês assim que terminar a aula. Assim que terminar a aula do 7º ano, tá? 9, umas 10 horas, tá? Então, vejam o clipe escola de vocês. As questões vão ser da nossa avaliação exatamente sobre esse tema, sobre sujeito, predicado, os dois sintagmas que compõem a oração, tá? O sintagma nominal e o sintagma verbal, sendo que o sintagma nominal é o sujeito e o sintagma verbal é o predicado, beleza? Então, aqui na questão 4 foi pedido para que vocês sublinhassem o sujeito. Então, nessa oração, alguém quer responder aqui? As roupas estavam na mochila azul. Qual é o sujeito e qual é o predicado? Posso responder, professor? Pode. É só dizer assim, eu, professor, e já pode responder. A não ser que mais de um diga que quer ao mesmo tempo. As roupas são o sujeito. Correto. E o predicado era estavam? Ó, o sujeito, olha só, tem até uma musiquinha para vocês aqui, ó. O sujeito é aquele de quem eu falo, o predicado é aquilo que eu falo de alguém. Vocês querem cantar junto comigo? Vamos lá, quero que vocês cantem. O sujeito é aquele de quem eu falo, o predicado é aquilo que eu falo de alguém. Alguém repete essa música aí. O Arthur gosta de cantar. Canta aí, Arthur. Arthur. Canta aí, ó. Na minha cabeça. Ó, o sujeito é aquele de quem eu falo. Fala aí. Um rapzinho, cara. O sujeito é aquele de quem eu falo. O predicado é aquilo que eu falo de alguém. Quem quer cantar? Eu não gravei. Tá, então ninguém canta. Depois eu faço um vídeo só cantando pra vocês. Então, olha só. As roupas estavam na mochila. De quem eu estou falando? As roupas, tá? A resposta do João foi correta. As roupas é o sujeito dessa oração aqui. Agora, o que eu estou falando das roupas? O que eu estou falando delas? Que elas estavam na mochila? Que elas estavam na mochila. Então, tudo isso aqui é o predicado. Entendeu? Sujeito, predicado, tá? Beleza? Agora aqui eu tenho um detalhe, ó. As roupas. Isso aqui é um sujeito simples, composto, indeterminado, oculto. Que tipo de sujeito é esse? Simples. Simples. Por quê? Porque eu tenho só um núcleo, tá? Roupas é o núcleo do sujeito. Beleza? Tá. A próxima frase aqui, ó. Meu cachorro adora passear. Eu quero tentar, Pro. Então fale. Meu cachorro é o sujeito e adora passear é o predicado. Muito bem. E que tipo de sujeito é esse? É simples, composto, oculto, indeterminado? Simples. Simples, só tem um núcleo, ó. O núcleo desse sintagma aqui, cachorro. O núcleo desse sintagma aqui, roupas. Muito bem. A próxima. Minha tia tem um gato, 2 cachorros e 3 passarinhos. Essa aqui é uma confusão. Quem é que quer me dizer qual é o sujeito dessa oração aqui? Isso aí pra mim tudo é sujeito. Tá. Vamos pra... Sujeito seria minha tia. Por quê? Porque tem um gato, 2 cachorros e 3 passarinhos. É o que ele tá falando da tia dela. Exatamente. Olha só. Se eu gravar essa musiquinha assim, ó. O sujeito é aquele de quem eu falo.
O predicado é aquilo que eu falo de alguém. Mas se eu não gravar essa música, eu posso achar o verbo, que é o tem, e perguntar para ele: quem tem? A minha tia. Um gato, 2 cachorros e 3 passarinhos são coisas, coitadinho dos bichinhos, né? São animaizinhos que ela tem. Então eu estou falando da minha tia e o que eu estou dizendo sobre ela é que ela tem um gato, 2 cachorros e 3 passarinhos. Então, sujeito, minha tia, predicado, tem um gato, 2 cachorros e 3 passarinhos. Por isso que eu disse que isso aqui é uma confusão, porque tem vários substantivos aqui, ó. Tá? Um gato, 2 cachorros, 3 passarinhos. Né? Que eu posso aqui separar. Se eu separo aqui 2 cachorros, ela está em monominal, ó. Então eu fico confuso. Mas dentro dessa oração eu tenho só um verbo, o tem. Quando eu tenho só um verbo, eu tenho um sujeito. E esse sujeito é de quem eu estou falando? Estou falando de quem? Da tia. Ficou claro isso? Sim. É isso aí. Esse foi o Pedro? Não? Quem foi que respondeu assim? O João. O João? Ah, o Pedro não quer falar mais nada nisso. A próxima. Eu e meu pai vamos ao jogo de futebol amanhã. Qual é o sujeito, qual é o predicado? O sujeito é eu e meu pai. E o predicado é vamos ao jogo de futebol. Vamos ao jogo de futebol amanhã. Tudo isso é o predicado e eu e meu pai é o sujeito. E esse sujeito aqui é simples, composto, indeterminado, oculto? Composto. Composto. Eu estou falando de eu e o pai. Eu e meu pai. Aqui tem 2 núcleos, eu e o pai. Ok? Uhum. Muito bem. Ok. Agora sim, para que nós possamos fazer a próxima atividade, nós precisamos saber o que é uma oração sem sujeito. Porque existem situações em que eu formulo uma oração e essa oração não tem sujeito. Então existem em nossa língua orações que não apresentam um sujeito. Neste caso, chamamos o verbo desta oração de verbo impessoal. Por que impessoal? Porque ele não está falando de ninguém assim. Não tem como eu dizer quem é o indivíduo. Tá? Então, não tem um sujeito. Quais são as principais situações de verbos impessoais? Né? Os verbos são impessoais quando? Quando indicam um fenômeno natural. Tá? Desliga o microfone aí na explicação. Indicam um fenômeno natural. Por exemplo, choveu muito ontem. O verbo é choveu. Choveu é um fenômeno natural. Então, eu não posso... Se eu perguntar para o verbo quem choveu? A chuva? Ou ele aqui no caso, um sujeito oculto, ele choveu? Não dá, né? Então quando eu tenho choveu muito ontem, ventou em Palhoça, nevou na Antártida, trovejou no Rio de Janeiro, são verbos que indicam um fenômeno natural e percebe, eles estão na terceira pessoa do singular, ele, né? Ele choveu, ele ventou, ele trovejou. Tá? Que é uma característica também de verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Mas aqui, atenção. Prestem atenção. Porque lembra que eu posso colocar um artigo na frente aqui da palavra o vento, né? Porque o vento, ventou, ventar, vento. O vento é um substantivo. Se o fenômeno for um substantivo, ele é o sujeito. O vento estava forte. Então aqui eu tenho quem estava? O vento. É importantíssimo eu saber de quem eu estou falando e principalmente eu encontrar o verbo da oração. Aqui é o verbo estar. Quem estava forte? O vento. O vento é o sujeito. Então prestem atenção, tá? Eu posso colocar na nossa provinha uma questão assim e vocês pensarem assim, verbo impessoal, são os que indicam fenômenos naturais. Aí eu tô ali, a chuva molhou todo o estado de Santa Catarina. Óbvio, né, que molhou, né? Chuva molha. Mas eu vou botar assim, chuva, verbo impessoal, oração sem sujeito. Mas eu estou falando da chuva,
O nome daquela coisa que cai do céu, molhando todo mundo, é chuva, é um substantivo. Entendeu? Diz que entendeu aí. Não? Eu entendi. Ah, pode controlar isso aí. Quando o verbo haver, o verbo são impessoais quando eles indicam fenômenos naturais e quando o verbo haver tem sentido de existir. Por exemplo, né? Agora a gente vai olhar as meninas aqui da nossa sala. Há meninas inteligentes aqui. Verbo haver. Eu posso dizer que existem meninas inteligentes aqui? Posso. Então, nesse caso, o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Essa oração é sem sujeito. Verbo haver com sentido de existir. Oração sem sujeito. Mas atenção, meus caros discípulos da luz, pode controle. O verbo existir não é impessoal. Olha só, o verbo existir não é impessoal. Portanto, se eu disser, existem meninas inteligentes, aqui tem um sujeito. Entendeu? Quem existe? As meninas, né? Então tem um sujeito. Então, o verbo haver com sentido de existir é impessoal, a oração sem sujeito. Agora, o verbo existir não é impessoal, galera. Entenderam? Diz aí. Diz aí. Meu Deus. Obrigado. Entendi. É isso aí. Pode controle. De novo. Então, aqui eu botei um coraçãozinho para ver se vocês ficam mais ligados na sala de aula, né? Quando os verbos fazer e haver indicam tempo decorrido. O que é tempo decorrido, professor? Por exemplo, aqui, o verbo fazer. Faz 2 noites que não durmo. Esse verbo aqui é impessoal, porque ele está se referindo a um tempo, 2 noites. Faz. Estava ali, havia 3 minutos. Havia é um verbo impessoal, porque indica tempo decorrido. Tá? Aqui eu tenho um verbo estar, eu estava. Tá? Aqui tem uma outra oração, havia 3 minutos. Essa oração aqui, oração sem sujeito. Essa oração aqui, oração sem sujeito. Tá? O verbo fazer e haver indicando tempo decorrido. Mas atenção, uma atenção cheia de amor para vocês, um coração forte controle, amoroso, né? Cheio de luz, paz, harmonia. E ele vai dizer assim, os verbos fazer e haver serão impessoais apenas na terceira pessoa do singular. Então, ele faz, ele havia. Tá? Então, eu não posso ter um verbo impessoal se ele não estiver na terceira pessoa do singular. Tá? Nesse caso. Beleza? Isso aqui precisa de interpretação. Tá? Então, prestem muita atenção. Então, classifique o sujeito das orações. Agora, essa parte é muito legal, porque vocês vão ter que classificar o sujeito. Então, vamos lá. Toda a tripulação despediu-se. Qual é o sujeito dessa oração? Bora, gente. Toda a tripulação. Esse sujeito indeterminado eu coloquei, eu acho. Vamos ver. Eu tenho aqui um C, né? Um C. Despediu-se. Ele mais C. Parece que é indeterminado, mas quem despediu-se? A tripulação. Toda a tripulação. É um sujeito simples. Eu preciso sempre perguntar para o verbo. Isso aqui é uma pegadinha. Isso aqui cai bastante em concurso vestibular, esse tipo de oração aqui. Por quê? Porque eu olho assim, eu estudei que nem um doido, né? A indeterminação do sujeito eu faço com o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome ser, né? Despediu-se. Despediu-se choroso, né? Nesse caso, despediu-se choroso, eu não sei quem é. Aí eu tenho um sujeito indeterminado. Agora, toda a tripulação despediu-se. Quem despediu-se? Toda a tripulação. Sujeito simples. Pode controle. Entendeu, minha Flor? A Flor foi quem caiu na pegadinha. Uhum. Na pegadinha do Faustão. Não gosto do Faustão. Tá. O dia começou a nascer. Qual é o sujeito? O dia. O dia. Quem começou?
o dia. Sujeito simples. Pessoal, se alguém não entender, diz assim, professor, explica de novo. Tá? Essa aqui. O comandante errou a manobra. O comandante? O comandante, sujeito simples. Eu tenho que botar sujeito simples, tá? Vocês precisam classificar o sujeito. A avaliação de vocês vai ser assim. Achar o sujeito, separar o predicado e dizer se o sujeito é simples, composto, indeterminado, oculto ou se a oração é sem sujeito. Entenderam? Pode contar. Então aqui o comandante, sujeito simples. Focas e golfinhos surgiram brincando. Focas e golfinhos? O que focas e golfinhos é? Sujeito composto. Qual que é o nome mesmo? Tem 2 núcleos, então o sujeito é composto. Composto, isso. Isso. Eu tinha esquecido o nome do sujeito. Tá? Não esqueçam de quando forem fazer a avaliação de assistir. Eu enviei para vocês, né, o tipo e-book dos sujeitos. Né? Eu vou mandar essa aula também para vocês. Então aqui, focas e golfinhos surgiram brincando. Aqui eu tenho focas e golfinhos, sujeito composto. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas. Qual é o sujeito? Esse aí eu já tô mais confusa, mas eu acho que é o vento forte e as ondas. Tá. Qual é o verbo dessa oração? Formadas? Anunciavam. Anunciavam. As ondas formadas, isso aqui é mais... o verbo está no particípio, tá? Então, ele tem uma função de adjetivo aqui. Ondas formadas, ondas prontas, tá? Anunciavam é o verbo. De quem eu estou falando? Do vento forte e das ondas formadas. Quem anunciava? O vento forte e as ondas formadas. Ok? 2 formas da gente encontrar o sujeito. De quem eu estou falando, ou encontrando o verbo e perguntando quem ou o que. Quem anunciava? O vento forte e as ondas formadas. Que tipo de sujeito é esse? Composto. Muito bem. Agradecia em silêncio. Qual é o sujeito dessa oração? Agradeci. Agradecia é um verbo, cara. O sujeito da oração, ela sempre vai ser ou um pronome pessoal, no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou um substantivo. É oculto, não é? Olha só. Quem agradeceu? Eu. Eu, sujeito oculto. Sujeito oculto. Ha! Quem agradeceu? Eu, sujeito oculto. Minha irmã e eu estávamos descontroladas. Minha irmã e eu. Que tipo de sujeito é? Composto. Muito bem. Não velejaremos hoje. Oculto. Velejaremos? Velejaremos é o verbo. Oculto. Quem velejará? Nós velejaremos. Sujeito oculto, nós. Pode contar. Alguns marinheiros sujaram o cais. Alguns marinheiros. Alguns marinheiros. Esse sujeito é simples, composto, indeterminado, oculto? Sim. Simples. Ai, professor, mas marinheiros não está no plural? Sim, mas quantos núcleos tem aqui? Só um. Então é sujeito simples. Agora, essa aqui é para Yasmin, que Yasmin ficou confusa naquela outra lá. Precisa-se de muita atenção no mar. OSS. SS, oração sem sujeito? Eu marquei essa, mas eu não sei se tá certo. Não tá. Precisa-se, filha. Olha só. Ele precisa, terceira pessoa do singular, mais o pronome se. E eu não consigo encontrar o sujeito aqui. Mas ele existe.
Porque ele precisa, mas ele quem? Eu não sei. Precisa ser de muita atenção no mar. Duas formas para indeterminar o sujeito. Verbo na terceira pessoa do plural. Precisaram de muita atenção no mar. Ou verbo na terceira pessoa do singular mais pronome ser. Precisa ser de muita atenção no mar. Duas formas para indeterminar o sujeito. Isso aqui é um sujeito indeterminado. Tá? Tem na apostila de vocês, isso eu acho, explicando. Se não está bem explicado naquele e-bookzinho que eu mandei para vocês, está bem explicadinho. Tá, né? O que vocês acham? Ô, professor, só um pouquinho. Você vai disponibilizar essa aula hoje? Vou sim. Assim que eu terminar a aula, eu já vou mandar para vocês. Eu vou gravar. Quer dizer, gravando já está, né? Já vou enviar no YouTube. Vento forte e mar agitado são assustadores. Qual é o sujeito? Vento forte, mar agitado. Vento forte e mar agitado. Qual é o predicado? São assustadores é o predicado. Que tipo de sujeito é esse? Composto. Composto. Parabéns, é isso aí. Passamos a última boia de indicação do porto. Qual é o sujeito? Última boia de indicação. Qual é o verbo dessa oração? Passamos, é sujeito oculto. Passamos. Quem passou? Nós passamos. Sujeito oculto. Pessoal, vejam primeiro o verbo e perguntem quem. Sempre façam isso. Primeiro encontrem o verbo e perguntem quem. Ok? E mesmo assim, passamos a última boia de indicação do porto. Eu não tô falando da última boia, eu estou falando que nós passamos a última boia. Ok? Eu estou falando de nós e estou falando sobre nós, que nós passamos a última boia. Tá? Vive-se melhor no mar, gente. Gente, vive-se melhor no mar. Pode ser também, mas aqui o vocativo tá aí. Vamos lá. Que tipo de sujeito é esse? Eu acho que talvez seja oculto. Oculto. Alguém mais? Alguém mais? Olha só. Eu não tenho aqui o verbo viver. Ele vive. E eu não tenho pronome ser. Verbo na terceira pessoa do singular. Ele vive. Mais pronome ser. Sujeito indeterminado. Gente, vocês estão doidos, né? Dormiu até tarde. Qual é o sujeito? É sujeito Indeterminado. Dormiu até tarde? Tem duas formas de indeterminar o sujeito. Uma delas é o verbo na terceira pessoa do singular vive, ele vive, mais pronome ser. Vive-se. A outra forma é o verbo na terceira pessoa do plural. Viveram, vivem melhor no mar. Vivem, eles vivem melhor no mar. Vivem melhor no mar. Aí eu também tenho sujeito indeterminado. Aqui não, dormiu até tarde. Quem dormiu? Quem dormiu? É sujeito oculto. Ele? Sujeito oculto. Ele dormiu, sujeito oculto. Prestem atenção. Ai, professor, que susto! Eu Por quê? achei que tu tava falando que eu tava errada. Porque É que alguém falou indeterminado. Eu não sei quem foi. Era o sujeito oculto, né, professor? Sujeito oculto, ele dormiu até tarde. Bom, focas e golfinhos tornam o mar mais bonito. Sujeito focas e golfinhos. Focas e golfinhos é o sujeito composto. e composto. Composto. Aqui agora, riscaram o cais, Marujo. Seria sujeito indeterminado? Eles riscaram o cara. Exatamente, indeterminado. E aqui, isso aqui é uma sacanagem, né?
tu coloca aqui um vocativo, ó, marujo, riscaram o cais. Né? Eu estou chamando o marujo para dizer que riscaram. Né? Gente, vive-se melhor no mar. Estou chamando o pessoal para dizer que vive-se melhor no mar. Mas nesses dois casos, o sujeito é indeterminado. Tá? Aqui porque eu tenho terceira pessoa do singular mais pronome ser, e aqui porque eu tenho terceira pessoa do plural. Riscaram o cais. Né? E aqui, viajamos nesse navio. Sujeito Indeterminado. Oculto. oculto. Ó, quem viajou? Oculto, professor, eu tô confundindo com indeterminado, eu tô confundindo os nomes. Não, mas não confunda. Nós viajamos. Por isso que eu mostrei aquela tabelinha para vocês naquele e-bookzinho que eu enviei para vocês, que tem lá o sujeito oculto. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural. Sujeito indeterminado, terceira pessoa do singular mais se e terceira pessoa do plural. Tá? Havia cupins no casco. Havia cupins no casco. E aí? Sujeito simples. Oculto? Verbo haver com o sentido de existir. Ó. Haver. Eu posso trocar por existiam. Existiam cupins no casco. Percebe que aqui, ó, porque assim, o verbo, ele normalmente ele vai... meu santo. O verbo precisa concordar com o sujeito. Aqui não tem sujeito porque o verbo é impessoal. Havia, olha só, cupins no casco. Para haver sujeito, eu tenho que dizer existiam cupins no casco. Havia, eu posso trocar por existir, porque é o mesmo sentido. Nesse caso, existir com sentido, haver com sentido de existir, oração sem sujeito. Prestem atenção nisso. Entenderam? Entenderam? Você e eu ficaremos aqui. Você e eu ficaremos aqui. Você e eu. Sujeito composto. e é Sujeito composto. Ó, sujeito composto e oculto e simples, vocês estão craque, ó. Armazenaram comida no depósito. Sujeito indeterminado. Indeterminado. Exatamente, sujeito indeterminado, terceira pessoa do plural, sem estar o sujeito explícito aqui na oração. Muito bem, vocês são maravilhosos. Falou-se muito em naufrágios. Indeterminado. Sujeito indeterminado. Indeterminado, terceira pessoa do singular mais C. Parabéns, vocês estão ficando bom. É isso aí. Choveu a noite inteira. Sujeito simples. Simples. Sem sujeito. não. Sem sujeito. Verbo chover, um verbo que indica um fenômeno natural na terceira pessoa do singular. Choveu a noite inteira. Isso quer dizer que a oração é sem sujeito. Estava frio em alto mar. Essa aqui é um pega-ratão. Estava frio em alto mar. E essa aí eu fiquei sem mais sujeito. confusa. Oração sem sujeito. É oração sem sujeito, tá? O verbo estar, quando ele indica temperatura, quando indica tempo assim, tipo a temperatura, ele é um verbo impessoal, tá? O verbo estava. Eu não sei porque que eu não expliquei isso. Mas o verbo estar, quando indica temperaturas, ele também é um verbo impessoal. Estava frio, então isso aqui é uma oração sem sujeito, tá? Mas não se preocupe que na prova eu vou passar só o verbo haver com o sentido de existir, verbo haver indicando o tempo percorrido, verbo fazer indicando o tempo percorrido e verbo que indica fenômeno natural, tá? Por quando eu quiser testar seus conhecimentos com relação à oração sem sujeito. A tripulação resolveu mudar a tática. Qual é o sujeito? A tripulação e é simples? Sujeito simples, a tripulação. O resto aqui é predicado. Resolveu mudar a tática. A chuva e o vento tornaram a aventura mais radical. A chuva e o vento. Que tipo? E é composto. Oração sem sujeito.
Meu filho de Deus, isso aqui, a chuva é um substantivo, o vento é um substantivo. Aqui está o verbo tornaram. Quem tornou a aventura radical? A chuva e o vento. É oração sem sujeito quando o verbo indica um fenômeno natural, não quando o substantivo indica um fenômeno natural. Ah, pega ratão. Beleza? Então, as explicações são essas agora. Provavelmente o nosso tempo já estourou, então eu vou passar para vocês essa aula tanto em e-book, né, com as respostas, quanto o vídeo, tá? Obrigado pela participação.